Saudações, senhoras e senhores. O tema de hoje, Napoleão caiu, 1815. Tchau, Napoleão. O que acontece a partir disso? Nós vamos conversar então hoje sobre o Congresso de Viena. Espero que estejam todas e todos muito bem. Estando todas e todos muito bem, vamos trabalhar. Beleza? Então vamos lá. A grande questão é a seguinte, galera. O Congresso de Viena representa, na verdade, uma tentativa de volta ao passado, de certa forma, né? Como eu estou dizendo aqui no título do nosso slides. Só que assim, a justificativa que se deu era que o esforço de fazer um grande congresso internacional das grandes potências europeias, vencedoras do período napoleônico, para debater o que fazer com a Europa, como reorganizar a Europa, como garantir um equilíbrio entre os países europeus, para impedir que novos fenômenos como a França napoleônica pudessem se constituir, era de que existia uma urgência de construir uma paz durável na Europa. Essa era a justificativa. O que não deixava de ser verdade, né? Porque o que o período napoleônico produziu em termos militares foi um negócio bem revolucionário para a época, né? Napoleão, segundo muitos historiadores, criou o padrão moderno de guerra, né? Que é uma guerra de avanço rápido, uma guerra tecnológica, uma guerra uma guerra total, né? Que busca o extermínio, a eliminação do inimigo, não apenas uma vitória militar no campo de batalha. Então, nesse cenário, claro, era necessário uma paz duradoura de fato, mas havia outros interesses por trás. Esses outros interesses qual eram? Esses outros interesses eram reconstituir o mapa europeu, reconstituir o equilíbrio político europeu de tal forma que não fosse possível a nenhuma das potências que venceram, né, o Napoleão, se impor da mesma forma que a França napoleônica tinha se imposto. Então, senhoras e senhores, o laboratório disso vai ser a própria França, veja bem, né? O que vai acontecer na França pós-Napoleão? Vai acontecer o seguinte, vai se usar como critério para estabelecer um novo governo o que eles chamaram de princípio da legitimidade monárquica, que equivale a dizer o seguinte: eram legítimos e, portanto, justos e aceitáveis os governos que ocupavam o poder antes da Revolução Francesa se iniciar. Então é um processo de restauração das monarquias europeias que tem na França o seu grande elemento com a elevação ao trono do senhor Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que foi o rei condenado à morte pela Revolução Francesa. E o próprio título do Luís XVIII reflete qual é a intencionalidade desse processo histórico, né? Porque, veja, ele não era para ser Luís XVIII. O que decide o número que um rei vai adotar depois do nome não é a vontade desse rei. Ó a moto. Tá da hora aqui hoje. Não é a vontade desse rei, tipo, gente, eu quero ser o Luís 80. Não. É a sequência de reis do passado com o mesmo nome. Então, se o Luís que foi decapitado pela Revolução Francesa era o Luís XVI, foi porque na história da França houve antes dele 15 Luíses. Esse é o Luís XVIII porque na história da França houve antes dele 17 Luíses, mas não houve 17 Luíses. Houve 16. O último rei da França foi o Luís XVI, que morreu decapitado. Então, por que ele adotou o título de Luís XVIII? Para criar um laço simbólico com a história da monarquia francesa, ou seja, para criar uma simbologia do poder dizendo que a monarquia era o único governo legítimo e deveria ter continuado governando a França mesmo durante a Revolução. Que se então Luís XVI foi considerado um traidor da França, o filho dele deveria ter assumido como Luís XVII, e se o filho dele tivesse fracassado, aí sim Luís XVIII, o irmão, assumiria, entendeu? Então dizer que do Luís XVI pula direto para o Luís XVIII é criar um laço de continuidade que constrói a ideia de que a República Francesa foi ilegítima, ou seja, não tinha o direito de ter existido. O consulado, o diretório foi ilegítimo, o consulado napoleônico foi ilegítimo, o império napoleônico foi ilegítimo. O legítimo mesmo é a monarquia Bourbon, que então retorna ao poder na França com o rei Luís XVIII. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, apesar de
todo o ambiente do pós-era napoleônica apontar para uma tentativa de reconstrução do antigo regime, ou seja, de desfazer os avanços que a Revolução Francesa produziu, não só na França, mas na Europa inteira, não foi possível ao nosso amigo Luizinho XVIII simplesmente ignorar a burguesia e as conquistas que a Revolução tinha produzido, tanto no campo social, quanto no campo político, como no campo econômico. Então, houve uma certa aceitação de algumas conquistas revolucionárias, de modo que a França se torna uma espécie de monarquia constitucional centralista. Ou seja, tem parlamento, tem divisão de poderes, tem constituição, que são elementos liberais, são elementos iluministas, são elementos de limitação do poder do rei, portanto, são elementos anti-absolutistas e anti-antigo regime. Mas, ao mesmo tempo, o rei, como chefe do poder executivo, chefe do governo, dentro das suas atribuições de governante, dentro daquilo que a lei lhe permite, ele vai ter um poder absolutamente centralizado e concentrado nas suas mãos. De nomeações, enfim, de fazer e desfazer o que ele bem entendesse, dentro dos pressupostos do poder executivo, das prerrogativas do poder executivo. Então, o que acontece? Acontece que as potências vencedoras da era napoleônica, vendo que essa a forma de reorganização da França, uma espécie de tentativa de volta ao passado, de reconstruir uma monarquia que buscava ser absolutista, mesmo não conseguindo num primeiro momento, por causa das limitações da burguesia, por causa da necessidade de não criar tensões novamente com a sociedade, especialmente a alta sociedade burguesa, e garantir uma certa estabilidade nesse período de transição. Os países vencedores, então, que são quem? Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia. O que eles vão querer? Eles vão querer impor à França um padrão de reestruturação pós-napoleônica que vai seguir a lógica que é a lógica de que a França vai ser aceita como uma das potências da nova Europa que eles estavam tentando criar, e essa nova Europa era, na verdade, uma tentativa de voltar à velha Europa. Então a França vai perder parte dos territórios, os territórios que Napoleão invadiu ela vai perder, ela não vai manter os territórios ocupados por Napoleão, mas ao mesmo tempo o território francês vai ser mantido intacto. Então não vai haver ocupação militar estrangeira sobre a França, não vai haver intervenção governamental, política ou militar, e nem pedido de indenização. Então é como se eles estivessem fazendo um esforço, os governos dos países vencedores da era napoleônica, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, mais o novo velho governo francês da monarquia Bourbon, é como se eles estivessem mancomunados, unidos para garantir a estabilidade dessa nova França baseada na volta ao passado. Tanto é que quando começa a se reunir o Congresso de Viena, e o que é o Congresso de Viena? O Congresso de Viena é uma grande negociação internacional dessas potências, tendo, repito, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia como países principais. A França também vai ser convidada a mandar representantes para participar das negociações do Congresso de Viena, sendo aceita como parte da nova comunidade europeia de países. Tá certo? Beleza. Aí o que acontece então depois disso, gente, no Congresso de Viena? No Congresso de Viena propriamente dito, ele também vai ser direcionado por um princípio básico. E esse princípio básico é o mesmo princípio básico que norteou a formação do novo governo na França após a queda de Napoleão, que se chama princípio da legitimidade. Então é tanto o princípio da legitimidade monárquica quanto o princípio da legitimidade territorial. Tradução. A ideia é reconstruir a Europa a partir do critério de que devem ser apoiados os governos que ocupavam o poder em seus respectivos países antes da Revolução Francesa e da Era Napoleônica acontecerem.
devem ser retomadas as fronteiras e divisões territoriais, no que for possível, que funcionavam antes da Revolução Francesa e da Era Napoleônica acontecer. Então esse é o princípio da legitimidade. É como se fosse literalmente passar uma borracha. Ô professor, mas o que isso significa? Mano, significa na prática uma tentativa de volta do antigo regime e de volta do absolutismo na Europa para evitar que novas eras napoleônicas ou novas revoluções francesas acontecessem em outros lugares. Ah, mas as burguesias não vão ficar descontentes? Claro que vão ficar descontentes. E os povos que tinham conquistado direitos, liberdades e avanços iluministas liberais não vão ficar descontentes? Vão ficar descontentes, sim senhor. Mas e aí? Calma. Respira. Eu não estou conseguindo respirar pelo nariz, mas respira você. Né? Aí, ao mesmo tempo, o que a gente deveria se perguntar? Mas espera aí. É uma volta do antigo regime? É uma volta do antigo regime. Eles estão chamando de nova ordem mundial, mas não tinha nada mais velho, né, mais ultrapassado, mais tipicamente antigo regime do que o Congresso de Viena estava tentando fazer na construção dessa nova ordem mundial. Né? Então olha só os representantes. O governo da Áustria, como vai ser na Áustria essa negociação, né, em Viena, o governo da Áustria vai mandar seu representante, que vai ser um ministro chamado Metternich. Inclusive, os resultados do Congresso de Viena, em termos de restauração de governos, em termos de reorganização do mapa europeu, vão ser chamados de Sistema Metternich, exatamente para mostrar o papel de liderança que o Império Austríaco realizou e executou nesse período do Congresso de Viena, no sentido de restabelecer uma ordem mundial baseada na volta ao passado, na volta do antigo regime. A Rússia, o próprio czar, o próprio imperador absolutista, o Alexandre I, vai participar das negociações do Congresso de Viena. A Inglaterra vai mandar o seu ministro, Castlereagh, é o ministro das Relações Exteriores do governo britânico. A Prússia também vai mandar seu representante, vai ter representantes de outros lugares. E a França, convidada também, né, nessa nova França, velha França, Bourbon, a mandar o seu ministro, Talleyrand, ministro das Relações Exteriores, que vai ser também um cara muito importante nesse processo de negociações, porque ele vai propor um elemento que vai ser central para essa reconstrução baseada no princípio da legitimidade monárquica e territorial, que é a noção de reconstruir a realidade europeia com base no princípio de um equilíbrio entre as potências, né? Para que, como eu já disse 45 vezes, não haja uma nova possibilidade de, ou melhor, a possibilidade de um novo fenômeno napoleônico varrer a Europa. Tá bom? Então é isso, esses são os elementos centrais que estão em jogo aqui no Congresso de Viena e que vão sendo construídos nas negociações a partir de 1815, que é quando o Congresso de Viena começa a se reunir. Então veja, na Espanha vai voltar ao trono o rei que tinha sido tirado por Napoleão. Em Portugal, o Dom João VI, que estava aqui no Brasil, vai ser convidado a voltar a Portugal e reassumir o trono e recriar, né, restabelecer, na verdade, a unidade do Império Português. Aquelas repúblicas irmãs vão voltar a ser controladas pelos países que as controlavam antes da era napoleônica, e as regiões que eram independentes vão continuar sendo independentes, mas com uma tentativa de frear movimentos liberais, iluministas, burgueses ou revolucionários que pudessem estar acontecendo. Então, a nova realidade, galerinha, é essa aqui, olha só. Olha o mapa da Europa do Congresso de Viena. Tá vendo? Dá uma olhadinha aqui na nossa legenda, mas basicamente é o seguinte, ó, Espanha continua Espanha, Portugal continua Portugal, França continua França, tá vendo? O reino da Sardenha, que é um dos reinos que são considerados, né, vitoriosos nesse processo, vai receber o Piemonte. Perceba que não existia Itália ainda. A Itália era dividida em vários territórios. Essa região toda listradinha de amarelo e cinza aqui da Itália, vai ser da Itália e um pedaço, inclusive, né, dos Balcãs aqui, vai ser entregue ao controle austríaco. Percebe? Do Império Austríaco, olha só. Essa regiãozinha aqui chamada Piemonte, que é a região mais industrializada da Itália, vai ser entregue ao controle da Sardenha. Essa regiãozinha aqui da Polônia, né, que era o Ducado de Varsóvia, que se aliou
a França napoleônica vai ser entregue quase toda para o Império Russo e uma outra parte para o Reino da Prússia, que é o início da formação da Alemanha. Assim como essas regiões aqui dentro de uma unidade não, dentro de uma... qual é a melhor palavra? A melhor palavra é que eles usaram mesmo. Dentro de uma confederação de estados independentes chamada Confederação Germânica. Opa! Então o que acontece? O Congresso de Viena, para evitar o nascimento, seja da Áustria, seja da Prússia, como uma nova superpotência, o Congresso de Viena vai recortar essa região da Alemanha e da Áustria e da Itália, né, como regiõezinhas, várias regiõezinhas independentes. Né? Então tem os estados da Igreja, o Reino das Duas Sicílias, Piemonte e Sardenha, a Córcega da França, o Reino dos Países Baixos, que inclui a atual Bélgica, perceba, né? Essa região aqui da Prússia, essa região aqui vai para a Dinamarca, o Reino de Hanover, independente, o Reino da Baviera, independente. E assim, essa fragmentação e essa formação da Confederação Germânica é a ideia de que essa região é formada por países independentes, sob influência austríaca ou prussiana, mas que não podem formar uma unidade político-administrativa exatamente para manter essa fragmentação e manter esse equilíbrio entre as potências. Então esse é o novo cenário, que é na verdade um velho cenário, né, da Europa pós-napoleônica. A Rússia vai receber também a Bessarábia aqui, né, como nós podemos perceber. E é isso, galera. Muito interessante, veja bem. E aí o que acontece, gente? Essa nova configuração política da Europa, ela obviamente que vai gerar conflitos e vai gerar tretas, né? E surgem dois tipos de descontentamentos nessa tentativa de volta ao passado que o Congresso de Viena representou. Um primeiro descontentamento são as reações liberais, né? Que é aquela ideia iluminista da galera da burguesia e do povo que não quer aceitar essa intromissão estrangeira, né? Que quer o fim do absolutismo, que quer o fim das estruturas do antigo regime. Então, dentro da França, dentro da Prússia, dentro da Áustria, dentro da Rússia, em todos os lugares da Europa, basicamente, no Piemonte e Sardenha, vão ter movimentos liberais e vão acontecer revoluções liberais, inclusive, né? A gente vai estudar em breve que em 1830, 1820, vai ter Revolução Liberal em Portugal e na Espanha. 1830 vai ter Revolução Liberal na França, na Prússia, na Áustria, no Piemonte e na Rússia. Pelo menos. Tem mais lugares, mas nos principais são esses. Então veja, aquela produção de transformação histórica que a onda napoleônica gerou, inclusive com o estabelecimento de repúblicas e governos baseados mais ou menos no iluminismo em vários lugares da Europa, não vai simplesmente se apagar. Assim como movimentos nacionalistas, né? O Napoleão foi o grande arquiteto do nacionalismo europeu, não só porque embasou seu poder na França numa ideia nacionalista de Império Francês, como as regiões que ele criou governos aliados à França, também fez isso com base no discurso nacionalista. Tipo, a Bélgica contra os holandeses, né? Os italianos contra os austríacos e assim por diante. Então, toda essa movimentação nacionalista que Napoleão estimulou, fortaleceu e impulsionou, vai dar origem a uma série de movimentos, inclusive movimentos políticos e movimentos de luta armada, né, de unificação nacional, né, de formação de países, como no caso da Alemanha e da Itália, de independência nacional, como no caso da Polônia e da Bélgica, né, a Polônia que era dominada pela Prússia e pela Rússia, a Bélgica que era dominada pela Áustria, pela Holanda. Então veja, a gente tem essa realidade acontecendo na Europa inteira, tanto de movimentos liberais como de movimentos nacionalistas. Mas no meio de tudo isso, você poderia se perguntar assim, espera aí, mas qual é o interesse da Inglaterra nisso tudo, né? Porque, veja, a Inglaterra não era um país do antigo regime, pelo contrário, a Inglaterra já era um país liberal desde o século XVII, com a Revolução Puritana e depois principalmente com a Revolução Gloriosa, a Bill of Rights, aquela fita toda que a gente já estudou. Então, o que ganha a Inglaterra nesse processo de
volta do antigo regime, volta das divisões territoriais tradicionais. A Inglaterra ganha exatamente isso. Ela continua sendo o único país efetivamente liberal, capitalista industrial. Espera aí um pouquinho, por favor, eu vou fazer uma... Desculpa, tive que dar uma pausa aqui. Não vou editar. Gravado ao vivo. Roots. Então é o seguinte, a Inglaterra ganha porque ela continua sendo o único país liberal, ela continua sendo a única potência industrial comandada pela burguesia, e ela continua sendo, portanto, o grande motor do desenvolvimento burguês capitalista na Europa. Esse é um cenário ideal para a Inglaterra, onde a França não vai mais ser concorrência, porque está nessa treta interna entre volta do antigo regime e manutenção das conquistas da Revolução. A Itália não vai se unificar e ser um adversário à altura, nem a Alemanha. Não vai ter um império austríaco superindustrializado, porque a Áustria era um país do antigo regime, assim como a Rússia. Né? Então esse cenário, senhoras e senhores, é um cenário em que a Inglaterra teoricamente pode deitar e rolar. E é por isso que acaba se formando, veja bem aqui comigo, um sistema de alianças na Europa com dois objetivos. Um objetivo, principalmente destacado pela Rússia e pela Áustria, de não deixar a Inglaterra virar uma potência militar e política, então econômica e industrial, ok, mas militar e política não. Então eles vão formar alianças político-militares para se preparar para uma eventualidade da Inglaterra tentar ser uma superpotência e dominar todo mundo. Né? E também alianças políticas e militares como a Santa Aliança, que é fundamental essa Santa Aliança formada por Áustria, Rússia e Prússia, exatamente para ser uma força militar unificada para combater movimentos liberais e nacionalistas e garantir esse equilíbrio que o Congresso de Viena estava criando, né? Para defender as tradições, a religião, o absolutismo, as monarquias tradicionais. E é esse cenário, então, que a gente tem saindo do Congresso de Viena. Uma burguesia altamente insatisfeita com essa realidade, assim como o povão, né? Mas o povão menos, porque dentro do povo tem muito povo, ou seja, muitas diferentes posições, né? Tinha gente reacionária, tinha gente progressista, gente liberal e gente conservadora, mas nós temos então o desenvolvimento de um liberalismo burguês, ou de um liberalismo nacionalista burguês, ou de um nacionalismo burguês, contra essa tentativa do Congresso de Viena de retomar regimes despóticos, ou seja, absolutistas, e senhoriais, ou seja, de caráter nobre, tradicional, feudal. E essa vai ser a tônica, então, da primeira metade do século XIX. Né? Uma realidade em que o Congresso de Viena tenta uma volta ao passado e esses movimentos liberais e nacionalistas vão se consolidar na luta por transformações históricas cada vez mais profundas. Essa contradição histórica, então, entre o velho e o novo, né, o velho que está tentando não morrer, o antigo regime, e o novo, a era das revoluções que está querendo se impor à força, vai dar um próximo capítulo, próximas videoaulas, de muita história de revoluções, revoltas e lutas políticas sociais dentro da realidade europeia. Beleza, galera? É isso então. Obrigadíssimo pela atenção de vocês. A gente se encontra na próxima videoaula. Até mais.